Olá, alunos do EJA 1. Nesta aula, nós vamos corrigir o PET, volume 2, da semana de 1 até 7. Então, vocês terão aí toda a correção do PET 2, ok? Na primeira semana, nós vamos falar sobre números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, tá? E ele acrescenta nele os números positivos, que são os naturais, e os seus negativos. Então, o conjunto dos números inteiros, nós vamos ter o positivo e o negativo. Na reta numérica, os positivos ficariam à direita e os negativos à esquerda. E para a gente trabalhar com operações com estes números, nós temos algumas regras. Então, aqui tem alguns exemplos para vocês de adição, subtração, multiplicação e divisão. Para a gente trabalhar operações com números positivos e negativos, nós temos que ter alguma regrinha. Então, quais são? O que vai ser olhado vai ser o sinal, ele é o mandatório para vocês tomarem a decisão. Por exemplo, se eu estou somando dois números positivos, que é a adição que a gente faz desde o início do ano, lá do primeiro ano, segundo ano, o resultado vai dar positivo. Então, se eu estou somando 2 positivo com 3 positivo, o meu resultado vai ser 5 positivo. Agora, prestem bem atenção, se eu estou somando dois números negativos, tá? Eu estou somando negativos. Então, menos 2 com menos 3, qual que é a regra? Eu vou ter o sinal negativo e eu vou juntar, eu vou somar esses valores. É pensar no débito e no crédito. O menos 2, eu estou devendo 2. Se eu tenho menos 3, se eu estou somando com menos 3, é como se essa dívida minha aumentasse. Então, na realidade, eu estou devendo menos 5. Então, a nossa regra é sinais iguais, eu vou somar, tá? E sinais diferentes, eu vou subtrair. Para explicar um pouquinho melhor, olha só, o mais 2 e o mais 3. A gente já não faz essa soma normal, de cabeça, sem pensar muito? E qual o sinal que eu fico? Eu fico com o sinal positivo. Então, vocês vão associar isso. Menos 2 somado com menos 3, eu vou manter o meu sinal e vou juntar os valores. E agora, se eu tiver um positivo e um negativo, aí vocês vão olhar o sinal que tem o maior valor absoluto. O valor absoluto é o valor no seu valor primordial, vamos falar assim. O 3 é maior que 2, tá? Olhando somente o número 3, ele é maior que 2. E o sinal do 3 é o negativo. Então, neste caso, mais 2 com menos 3, o sinal do 3 vai prevalecer, porque ele é negativo, ele é maior. Então, vai ficar menos e eu vou subtrair. Eu vou fazer a diferença de um valor com outro. Menos 3 com mais 2 vai dar menos 1. Eu pego o sinal do maior e faço a diferença. Aqui, menos 2 mais 3. O sinal do 3, que eu vou pegar, porque o 3 é maior, então o sinal é positivo, e eu faço a diferença de 3 para 2, que é 1. Olha só se eu inverter aqui, só invertendo a operação, o 3 é positivo e o 2 negativo. Vai cair no nosso raciocínio que a gente já sabe, 3 menos 2, 1, tá? Então, somente para a gente ter essa atenção aí. Então, na adição, a gente vai fazer isso. Sinais iguais, a gente vai manter o sinal e somar. E sinais diferentes, vamos pegar o valor, o sinal daquele que tem o maior valor absoluto e vamos fazer a subtração.
E na subtração, como que eu faço? Gente, sempre que tiver um menos, atenção com ele. O menos, ele inverte o sinal. O menos faz com que eu vire aquele sinal que está dentro do parênteses para o outro. Ele é o oposto. Ele vai falar assim, olha, você vai ter que inverter o sinal. Então, aqui eu tenho 2 menos mais 3. Como que eu faço isso? Eu vou fazer menos, vai inverter. Então, o 3, que está positivo, ele vai virar negativo, tá? Mas, ô Miriam, por que, né, que o 3, que o menos inverte o sinal? Isso aqui é como se fosse uma multiplicação de sinais. A gente vai ver isso aqui na frente. Então, este negativo inverte os sinais. Então, fica mais 2 menos 3. O 3 está positivo, ele vira negativo. Mais 2 com menos 3, a gente já vai cair nessa regrinha da adição. Pega o sinal do maior, que é negativo, e faça a diferença. Menos 1. Aqui, menos 2 mais 3. Pega o sinal do maior, que é 3, e faço a diferença. 3 menos 2, 1. 2 mais 3, olha que inverteu. Menos vezes menos aqui deu mais. Então, aqui deu 5. E aqui, menos 2 com menos 3. Caiu nessa regrinha. 2 sinais iguais, eu tenho uma soma, que a gente fala de soma algébrica, né? São sinais iguais, eu mantenho o sinal e somo os valores. Menos 5. E na multiplicação e na divisão, a regra é a mesma, tá? Na multiplicação é o seguinte, mais vezes mais vai dar sempre mais. Menos vezes menos vai dar mais. Mais vezes menos, menos. E menos vezes mais, menos. Ou seja, sinal igual, positivo. Sinais diferentes, negativos. Tá? Então, multiplicação e na divisão. A regra é a mesma. Mais vezes mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. E sinais diferentes, mais vezes menos, menos. E menos vezes mais, menos. Então, essa regrinha na multiplicação e na divisão é isso. Eu não gosto de usar a palavrinha com, muitos professores usam com mais. O com dá a impressão que você está somando, aí você recai aqui. Eu gosto de falar vezes mais, menos vezes menos. Aí a gente associa melhor, para não confundir com a adição e subtração. Tá? Então, a gente vai pegar essas regrinhas agora e a gente vai analisar no sistema contábil, né? Quem trabalha com contabilidade lida muito com isso. Por exemplo, resolva os problemas. Um contador de uma empresa fez um acompanhamento de finanças que vão sofrendo alterações várias vezes durante a semana. Neste acompanhamento, ele verifica quais são os valores que a empresa tem, se são créditos ou arrecadação, e os valores que a empresa deve pagar, que são os débitos, tá? Então, tudo que entra é crédito, tudo que sai é débito. Se eu paguei, é débito, tá? A diferença entre o crédito e o débito, então, sem falar a diferença, é menos, eu vou fazer a subtração. Então, a diferença entre o crédito e o débito vai ser o saldo da conta. Se o saldo for positivo, a empresa vai ter mais créditos, e se ele for negativo, a empresa está devedora, ela vai ter mais contas a pagar. Veja as movimentações que ocorreram nas finanças dessa empresa e responda. Então, a gente vai analisar agora cada movimentação. Então, tem aqui minha primeira movimentação. No início do dia, o saldo era 8.500 e depois, no final do dia, ele ficou com menos 2.300, um saldo negativo. Então, vamos anotar isso aqui. Então, olha, primeira movimentação no início do dia, ele estava com um saldo positivo de 8.500.
Quando chegou no final do dia, o saldo dele estava negativo 2.300. O que aconteceu neste meio tempo para o saldo ficar negativo? Vou escrever aqui para a gente ir analisando. 8.500. Aconteceu alguma coisa aqui que no final do dia ele ficou menos 2.300. Primeiro, o sinal. Se eu estou fazendo uma soma algébrica e este sinal que antes era positivo, ele virou negativo aqui, ó, significa que este número que movimentou, que é o que eu estou querendo encontrar, ele vai ser negativo, porque o valor dele tornou o meu sinal negativo. Então, aqui, o meu sinal é negativo, tá? Agora, imagina vocês têm 8.500 de saldo. Aí vocês vão pagando, tira 1.000, tira 2.000, tira 3.000, 4.000. Aí vamos supor que vocês tiraram 8.500. Se vocês tinham 8.500 e tirou 8.500, seu saldo ficou zerado. Analisa aqui comigo. Eu tenho 8.500. Se eu tirei 8.500, o meu saldo ficou zerado. Bom, só que meu saldo não está zerado. Eu estou com um débito ainda de 2.300. Então, o que aconteceu? Além dos 8.500 que eu tirei mais quanto aqui? Eu ainda tirei 2.300. Por quê? Ainda vai ficar devedor 2.300. Eu quero esse débito, ele tem que ficar aqui devedor 2.300. Eu tirei 8.500, zerou. E ainda dos 8.500, eu fui lá e retirei mais. Então, na minha contabilidade, eu paguei coisa que eu não tinha dinheiro para pagar. Então, eu fiquei devendo. E quanto que eu fiquei devendo? Se os valores são negativos, eu vou manter o sinal negativo e somar isso aqui. Então, vai ficar 10.800. Então, de um saldo de 8.500, eu fui tirando, dando cheque, pagando. Eu tirei 10.500. Que fiquei com um saldo devedor de 2.300, que é o que está falando aqui. Então, imaginem vocês têm 50 reais, tá? No banco. Aí, vocês deram um cheque de 50. Então, 50 menos 50 é zero. Tá bom. Mas você virou e falou assim, não, eu tenho que pagar uma conta, eu vou ter que dar mais um cheque de 20. Aí, vocês tiraram, emitiram mais um cheque de 20. Então, vocês vão ficar devendo quanto? Vocês vão ficar devendo este 20 aqui, ó. É o devedor. Mas quanto que vocês retiraram do banco? Você retirou isso tudo aqui. O 50 e o 20 em cheque. Então, vocês retiraram menos 70. Então, o débito foi maior do que seu crédito, tá? Então, nessa primeira movimentação, o débito foi de menos 10.800. 8.500 eu zerei a conta que eu estava com saldo e ainda eu dei um outro valor lá, emiti um outro valor de 2.300. Então, o meu débito é de 10.800. Deixa eu corrigir aqui. 10.800. Tá? Aí, o que nós vamos fazer agora? Depois nós tivemos a segunda movimentação. Nessa segunda movimentação, houve um saldo, olha, já está te dando novamente o saldo. Um saldo de menos 2.300, né? Já estava aqui com menos 2.300 e passou para ser de, gente, o negativo ficou aqui, ó. Tá? Ficou separado. Então, ele ficou negativo 4.250. Então, ele iniciou com um negativo de 2.300 e o seu débito aumentou. Então, vamos analisar aqui. Se eu tenho um débito
de 2.300. E este débito passa para menos 4.250, significa que esse débito aumentou. Então, o valor meu aqui, ele vai ser devedor. E qual que é a movimentação que aconteceu para o meu débito aumentar? Eu tive um débito de quanto? Tá? De 1.950. Como que eu sei que é 1.950? É 4.200, que era meu débito, 4.250, eu tirei 2.300, né? Tirei entre aspas, né, gente? A gente tá fazendo a diferença para ver quanto que aumentou. Então, aqui ficou 1.950 de débito. Então, eu estava devendo 2.300, aumentei o meu débito em 1.950, então, o meu total devedor, ele aumentou. Então, aqui eu tive um débito de 1.950. Pensa em valor menor para vocês raciocinarem também. Eu estava devendo 50 e aconteceu que o meu débito aumentou. Se meu débito aumentou, vamos supor, para menos 80, então significa que eu fui lá e peguei, eu lancei alguma coisa devedora de 30, que o débito aumentou. Então, esse aqui também é negativo, ok? Então, houve um depósito ou uma retirada? Então, houve uma retirada, né? Que é débito, de quanto? De 1.950. Ok? Vou apagar aqui. Sempre quando o número estiver grande, pense em número pequeno, que aí vocês conseguem associar esse sinal. Então, aqui o meu devedor, olha, meu saldo foi só aumentando. Eu estava com 8.500, tirei 10.800, aí fiquei devendo 2.300. Aí eu fui lá, tirei 1.950, meu débito aumentou para 4.250. Então, aqui, no final da segunda movimentação, eu estava com 4.250. Então, vou colocar aqui nessa linha, 4.250 devedor, negativo. Aí, aconteceu a terceira movimentação. Depois, esse saldo passou a ser positivo agora, olha. Ele é positivo de 1.100. Então, vamos colocar aqui mais 1.100. Não precisa colocar o mais, mas eu vou colocar para a gente reforçar. Então, agora, esse saldo ficou positivo. Se ele ficou positivo e você estava devendo, significa que você jogou o dinheiro, você fez um crédito maior do que seu débito. Então, com certeza aqui vai ser um crédito, tá? Vai ser positivo. E de quanto? Como que eu vou fazer para eu chegar neste valor de 1.100? É o mesmo raciocínio, veja bem. Vocês estavam devendo 4.250. Aí vocês foram lá e pagaram 4.000. Opa. Então, vamos supor que você estava devendo 4.250, foi lá e pagou 4.000. Quanto que sobrou? Sobrou 250 negativo. Aí vocês foram lá e creditaram 250. Então, mais 250. Aí o seu crédito, o seu saldo zerou. Então, eu depositei no mínimo 4.250 para zerar. Só que eu só não zerei, eu falei assim, não, eu vou deixar mais. Eu depositei mais quanto? Porque o saldo ficou em 1.100. Eu depositei aqui mais 1.100. Para ele ficar sobrando, eu tenho que ter depositado mais. Então, eu depositei 5.350. Como que eu vou fazer essa conta? Olha só.
Se eu tenho 4.250 negativo e eu deposito 5.350, com quanto que eu vou ficar? Eu vou pegar o sinal do maior, que é positivo, e vou fazer a diferença de um com o outro. Quanto que é 5.350 menos 4.250? 0,011. Eu vou ficar com um crédito, um saldo positivo de 1.100, tá? Então, aqui na terceira movimentação, depois que o saldo passou de 1.100, houve um depósito ou uma retirada? Houve um depósito de 1.100. Ok? E aí, fizemos a última movimentação, a quarta movimentação. O meu saldo está credor em 1.100 e o contador depositou 5.600. Então, o contador veio aqui, já falou que houve um depósito de 5.600, que é crédito. Qual foi o saldo resultante? Se eu estou positivo 1.100 e deposito mais 5.600, então, eu vou ter um crédito positivo de 6.700. Então, você vai ter um saldo credor, de R$6.700, que vai fechar essa movimentação sua. Ok? Então, tá aí a correção da semana 1. Passando para a semana 2, a gente tem as expressões algébricas, né? Nas expressões algébricas, sempre quando falar de álgebra, vocês vão lembrar de números e de letras. Então, a algébrica vai envolver as variáveis, as incógnitas, que são as nossas letras. E podem ter números, né, junto com elas ou não. Então, a gente vai agora escrever, passar isso aqui para a linguagem matemática. Mas, Miriam, como que é isso? O quadrado de um número real x. Quadrado de um número significa que é x elevado a 2, é x vezes x. Então, vai ser x ao quadrado. O cubo é ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, é y elevado a 3. Raiz quadrada do número a. Raiz quadrada é raiz de a. Quinta potência do número real b. O número aqui, b. Miriam, mas como assim? Número real e põe uma letra b. É que essas letras, gente, elas sempre vão significar um valor. Sempre vai significar um número, que dentro de uma equação ou de uma expressão nós iremos encontrar, tá? Então, quinta potência é b elevado a 5. Adição dos números, olha, adição de b e c. Então, é b mais c. Produto, sempre que falarmos em produto, vocês vão lembrar de uma multiplicação. Miriam, por que é multiplicação? Porque se vocês voltarem lá no 5º ano, tá assim. Quais são os termos da multiplicação? Multiplicando, multiplicador e produto. Então, o produto é o resultado de uma multiplicação. Então, o produto dos números reais A e X vai ser A vezes X, que a gente escreve somente AX. Dobro do real Y é 2Y. Sexta parte é divisão por 6, do número real M. Então, é M dividido por 6. Quociente é divisão. Do mesmo jeito que vocês vão lembrar produto, multiplicação, quociente é divisão. Lembra dos termos da divisão.
quociente, divisor, né? É dividendo, divisor, quociente e resto. Então, o quociente é o resultado da sua divisão. Entre os números Z e W, a gente vai colocar assim em forma de fração. Metade do número real x vezes 1, ou x, é x sobre 2, metade. Diferença entre x e y é x menos y. Quíntuplo do número real z é 5z. Então, tá aí, né? A gente escreveu de uma linguagem matemática essas expressões aí, ok? Semana 3. Valor numérico de uma expressão algébrica. Sempre quando a gente falar de expressão, tá? Não tem uma igualdade. A expressão algébrica é diferente de uma equação algébrica. A expressão, ela não tem igualdade. Você tem ali várias letras, né? Podem estar sendo multiplicadas ou não, mas ela não possui uma igualdade. Então, por exemplo, na letra A, vou fazer aqui. Eu tenho x menos y para x igual a 5 e y igual a menos 4. Então, olha só, no lugar do x eu vou colocar 5 e no lugar do y menos 4. Só que atenção, porque aqui é menos e o y vale menos 4. Como vocês viram, menos vezes menos vai dar mais. O menos muda esse sinal. 5 mais 4, 9. Letra B. 3x mais A. Qual é a operação que está acontecendo aqui com 3 e com x? É uma multiplicação, viu, gente? Muita atenção. O meu x vai valer 2 e o A 6. Então, vamos substituir. 3 vezes 2 mais o 6. Quem eu resolvo primeiro? A multiplicação. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. Então, o valor numérico dessa expressão é 12. Letra C. 2x mais m. Aqui está acontecendo também uma multiplicação. O x vale menos 1 e o m menos 3. Então, 2 vezes menos 1 mais, vou colocar entre parênteses, menos 3. Vamos efetuar aqui as multiplicações. Aqui tem uma multiplicação, mais vezes menos, porque o 2 é positivo, é menos, 2 vezes 1, 2. E agora, multiplica sinal, ou então mantém o sinal. Mais vezes menos, menos 3. Mira, eu vou manter o sinal qual? O sinal que está de fora ou o sinal do 3? Você mantém o sinal do 3, que é negativo. Ou então, faça a multiplicação de sinais, que vocês vão entender. Agora, aqui eu não tenho mais uma multiplicação, eu tenho uma soma com sinais iguais. Então, vai ficar menos 5. Ok? D. M menos 2 vezes A. O meu M vale 3 e o A vale menos 5. Então, vamos substituir. O M vale 3 menos 2 vezes. O A é menos 5, então, nós vamos colocar no parênteses. Agora, eu vou efetuar a multiplicação, porque primeiro a multiplicação vem antes da soma. Então, fica 3, menos vezes menos, mais 2 vezes 5, 10. Resposta 13. Ok? Letra E. X mais Y. O meu x vale meio e o y vale menos 1/5. Vamos tirar esse parênteses. Meio mais vezes menos, menos. E agora? Eu não posso somar frações com denominadores diferentes. Eu vou fazer aqui o que a gente chama de MMC. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 5 vai ser 10. E como que a gente faz agora? A gente vai pegar o 10,
nós vamos dividir por 2 e multiplicar por 5. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. 5 menos 2, 3. Então, vão dar 3 décimos. Sempre mínimo múltiplo comum entre 2 e 5, vocês sabem que vocês vão fazer aquela fatoração por números primos. O primeiro número primo que nós temos é 2. 2 dividido por 2 dá 1, e aqui eu repito 5. E agora eu tenho 5. 5 dividido por 5 dá 1. Chegou aqui, a gente multiplica esse resultado. Então, vai dar 10, tá? Encontramos o mínimo múltiplo comum, a gente sempre divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. E aí, vocês acham a resposta. E agora, a letra F. Vamos fazer a letra F aqui. A menos B. O meu A vale 3, menos... O meu B é menos meio, então, presta atenção. Menos meio. E aqui eu tenho, vamos tirar esse parênteses, vai ficar 3 mais meio. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 1. Quem tá debaixo do 3 aqui é o 1, dá 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. 6 mais 1, 7 meios. Então, tá aí a correção da semana 3. Ok? Valores numéricos. Semana 4, a gente já avançou um pouquinho mais na equação de primeiro grau. Agora sim, olha, eu tenho uma equação. Para eu ter uma equação, eu preciso de uma variável, uma incógnita, e eu preciso de um sinal de igual. Equacionar é igualar, é colocar na balança e ter os dois lados iguais. Então, eu tenho essa equação aí. Por que eu sei como é que é uma equação? Eu tenho uma variável e eu tenho sinal de igual. Nessas anteriores aqui, olha, eu tinha variável, mas cadê o sinal? X menos Y é igual a quê? Não me fala. Então, aí é uma expressão algébrica, tá? Então, vamos resolver. 2x mais 5 é igual a 7. Eu preciso encontrar o valor de x. Então, nós vamos eliminando os outros valores, os termos independentes. Como? Eu preciso somir, tá? Com 5, eu preciso tirar aqui o 7. Então, como que nós vamos fazer isso? Eu vou isolar o 2x antes do igual e vou passar o 5 para o segundo membro, porém, ele vai com o sinal negativo. Aí, vai ficar 7 menos 5. O 7 já está aqui, depois do igual, no segundo membro, e o 5 vem negativo. 2x vai ser igual a 2. E agora, eu faço a operação inversa da multiplicação. Se eu tenho 2x que vale 2, 1x vai valer 2 dividido por 2. 1x vai valer 1. Então, a gente vai fazer x vai ser igual a 2 dividido por 2. X vai ser igual a 1 positivo. Então, é letra C. Ok? Semana 5. 2 amigos estão brincando com caixas de mesma massa. Essa informação é importante. Massa é peso. Um deles colocou alguns pesos e caixas na balança. Então, tá aqui, peso e caixas. E o outro deve calcular a massa de cada caixa. Então, vejam bem, se eu tenho uma balança, eu tenho uma igualdade, eu tenho uma equação. Primeira coisa, vocês podem falar que isso aqui é uma equação. O meio da balança é o sinal do igual. Então, eu tenho uma parte aqui que é o primeiro membro e o outro lado da balança o segundo membro. Qual das equações a seguir representa esse problema, considerando x a massa de cada caixa? Então, aqui pediu para considerar aqui como x, x,
x e x. No primeiro membro, eu tenho 1, 2, 3, x. Então, eu somando, eu vou ter 3x mais esse peso que vale 100. E do outro lado da balança, no segundo membro, eu vou ter 1x mais o peso que vale 500. Então, a equação que representa essa balança é essa aqui. Ok? E na letra B, pediu para a gente resolver a equação. Essa equação que nós temos. Então, a gente vai resolver agora. 3x mais 100 é igual a x mais 500. Eu preciso isolar o x em algum dos membros, ou no primeiro ou no segundo. Então, eu vou passar esse x para aqui e vou jogar o 100 para o segundo membro. Então, vai ficar 3x menos x. Lembre sempre de fazer a operação inversa. Se ele está somando, ele vem subtraindo. É igual a 500 menos 100. 3x menos 1x. Não esqueça que aqui tem um 1, tá? 3 menos 1 vão ser 2x. 500 menos 100, 400. Se 2x vale 400, 1x, então, vai valer 200. X vai ser igual a 400. Eu passo 2, que está multiplicando, passo para dividir. X vai ser igual a 200. Então, cada peso desse meu vale 200. Vamos checar? 200 mais 200 mais 200 mais 100, aqui vão ter 700. 3 vezes 200, 600. 600 mais 100, 700. Tem que ser igual, não é igualdade. Então, eu pego este x, que vale 200, mais 500. 700 é igual a 700, então, está correto. Tá? Para vocês verificarem, vocês fazem isso. Pega o x e substitui na equação. Semana 6. Eu tenho aqui o plano cartesiano e tem alguns pares ordenados. Nós vamos trabalhar com o plano cartesiano. O plano cartesiano, tá, ele veio de René Descartes, um matemático. Aí ele montou este plano onde nós temos dois eixos. O eixo x, que é o eixo da abscissa, e o eixo y, que é o eixo da ordenada. Vários planos cartesianos, né, várias ordenadas, coordenadas são vistas hoje em Google, né, a gente tem lá as coordenadas, piloto de avião, joguinhos de videogame, tudo isso tem as coordenadas e vai de acordo com o plano cartesiano. Então, aqui no plano cartesiano tem dois exemplos, olha, o exemplo A. Eu tenho um x valendo 4 e um y igual a 7. Como que eu sei isso? Estou aqui no ponto A. Caminho para o x, 4, e caminho para o eixo y, 7. Então, este ponto A tem um par ordenado ou uma coordenada valendo. Sempre primeiro é x e o segundo é y. Não é x vezes x vírgula y não, tá? É x valendo 4 e y valendo 7. Par ordenado 4 e 7. Então, eu vou buscar sempre o primeiro a ser colocado, vai ser o x. No B, eu estou aqui no B. Aqui. Então, aqui tem o ponto B. Caminho para o x para saber o valor do x. Então, caminhando para o x, eu vou ter 8. E caminhando agora em rumo ao eixo y, eu vou ter 9. Então, meu par ordenado é 8 e menos 9. Então, a gente vai fazer isso agora com C. Então, tá aqui o ponto C. Né? Vamos caminhar primeiro para o x, para saber o valor do x. Então, o x é menos 2. E o y, 2. Então, meu par ordenado vai ser menos 2 e 2. D, vamos caminhar para o x. O x é menos 5 e o y, menos 4. Então, x menos 5, y menos 4. Par ordenado, menos 5 e menos 4. E o ponto E, caminha para o x, 5, caminha para o y, 3.
X vale 5 e Y vale 3. Vai ser 5 e 3. Então, com isso, a gente monta os nossos pares ordenados ou coordenadas, tá? Aqui, ó, encontra as coordenadas. Então, sempre que falar de coordenada, é X primeiro e o Y depois, e vocês vão lembrar de plano cartesiano. Aqui na semana 7, nós temos uma atividade onde eu tenho uma expressão, uma equação, tá? E eu quero encontrar o par ordenado. Essa equação pode ser uma reta, tanto de primeiro grau quanto em segundo grau, mas normalmente a de segundo grau normalmente não é reta, viu, gente? É uma parábola. Mas essa equação, dependendo do grau que ela está elevada, ela representa uma função de primeiro grau ou uma função de segundo grau. Então, vamos trabalhar agora a equação de primeiro grau com o plano cartesiano. Então, aqui, nós temos aí uma atividade onde te deu uma expressão, que a expressão é x mais y igual a 3. Isso é uma equação, a gente vê que vai ser aí uma reta, tá? Por que eu sei que é uma reta? Porque meu x está elevado ao grau 1. Ele é de primeiro grau, ele não é x ao quadrado. Então, eu sei que vai dar uma reta. Então, olha só. Então, eu tenho essa equação, onde me deu o valor de x aqui para me substituir. E eu vou encontrar o valor de y e jogar o par ordenado. Mas eu vou trabalhar com essa equação, x mais y igual a 3. Bom? Como que eu posso fazer isso? Olha, neste exemplo, meu x vale menos 2. Aí ficou menos 2 mais y igual a 3, fomos substituindo. Y é igual a 3 mais 2, y é igual a 5. Tá? Miriam, eu posso reorganizar isso aqui para encontrar y? Posso. Você pode fazer assim, olha, isso aqui é a mesma coisa. Se eu quero encontrar y, você pode já mudar. Você pode falar que y vai ser igual a 3 e joga o x para cá. Menos x. Vocês podem trabalhar direto essa equação, tá? Que é o que a gente vai fazer. Então, agora, o meu x vai valer quanto? Menos 1. E eu vou trabalhar essa expressão. Então, vai ficar y, vai ser igual a 3. Se o x é menos x, então vai ser menos 1. Y, 3 mais 1, 4. Então, o meu par ordenado, vamos chamar de ponto B, vai ser um x valendo menos 1 e um y valendo 4. E agora, se meu x for 0? Vamos lembrar que a gente está trabalhando com essa aqui. É a mesma dessa, gente, eu só reorganizei. Meu y vai ser igual a 3 menos 0. Quanto que é 3 menos 0? Vai ser igual a 3. E o meu par ordenado? Vai ser 0, que é sempre o x primeiro, e 3. 0 e 3. E agora, vamos para o x valendo 1. Y vai ser igual a 3 menos, se meu x é 1, menos 1. Isso implica que o meu y vai ser igual a 3 menos 1, 2. E meu par ordenado? Vamos chamar de ponto D. Vai ser o x valendo 1 e o y valendo 2. E agora, eu vou trabalhar com o x valendo 2. Vamos usar essa equação. É a mesma, só que eu já reorganizei ela ali. Y vai ser igual a 3 menos 2. Y vai ser igual a 1. Par ordenado, vamos chamar de ponto E. O x vale 2 e o y vale 1. Então, com isso, eu consegui alguns pares ordenados e agora nós vamos colocá-lo no plano cartesiano. O ponto A é menos 2 e 5, o ponto B, menos 1 e 4.
4, vou anotar aqui, ponto B, menos 1 e 4. Então, o menos 1 é x e o y 4. Então, vamos começar do x lá no menos 1. Menos 1 e sobe aqui, ó, e 4. Então, aqui é o ponto B. O ponto C, 0 e 3. Ponto C, 0 e 3. Se é 0 e 3, o meu x é 0 e vai cair em cima do eixo y. Então, aqui é o C. Ponto D, 1 e 2. Ponto D, 1 e 2. O x vale 1 e o y vale 2. Então, olha só, tá aqui, este aqui é o ponto D. E o ponto E que nós encontramos, 2 e 1. Ponto E, 2 e 1. O x vale 2 e o y vale 1. Ponto E. Então, com isso, hora que eu ligar estes pontos, aqui, eu vou ter uma reta. Ok? Vou aumentar aqui a espessura um pouquinho. Então, eu tenho uma reta. Se eu continuar prolongamento aqui da reta, eu vou ter esse ponto A, ó, menos 2 e 5. Eu que não coloquei aqui no par ordenado. Então, deixa eu ver se dá aqui para pegar ponto A. X menos 2 e y 5. X menos 2, aqui, ó, y 5. Vai dar para colocar aqui, ó. Essa reta continua aqui e vai cortar também no eixo do x aqui, no 0 e 3, tá? Ou seja, no 3 e 0. Então, aqui, por essa equação que eu falei com vocês que era uma reta, como que eu sei que é uma reta? Porque o grau do x é 1. Ele está elevado a 1 e não elevado a 2. Então, eu sei que é uma reta. Tá? Então, com isso, né, a gente termina a correção de todo o PET 2 do EJA 1. Espero que vocês estudem, que vocês pausem o vídeo, tentem fazer e qualquer dúvida pode mandar lá no Google, tá? Pode mandar lá no chat que a gente vai estar lá para estar ajudando, ok? Abraços e até a próxima.